Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez, na graça de Deus, na direção do Espírito Santo, examinar as Escrituras para que a nossa fé seja acrescentada. Vamos prestar bastante atenção ao que a palavra nos diz, que é muito importante nós conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas. Hoje nós vamos meditar a respeito do que nós pedimos a Deus. Tudo que nós pedimos, Ele pode conceder. Por isso nós precisamos pensar muito bem quando abrimos a nossa boca, quando falamos com Deus, ou mesmo entre nós, que o Senhor ouve tudo que nós falamos. Então aqui em Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 12, a palavra diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. E um versículo semelhante a esse, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, onde nós temos aqui no versículo 13, uma mudançazinha que diz assim: Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós vemos aqui, nessa palavra que o Senhor Jesus nos deu, nos ensina, que se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Se nós estamos procurando alguma coisa para a nossa vida, nós vamos encontrar. Mas isso não é uma palavra mágica. Tem uma preparação antes disso. Nós não podemos pensar que tudo que eu pedir Deus vai me dar porque eu estou pedindo, sou eu que estou pedindo. Lá no passado, nós vemos aqui no livro de Números, no capítulo 11, o povo estava arrependido de ter deixado o Egito. E falaram para Moisés: nós tínhamos lá isso, e tinha tomate, e tinha isso, e tinha aquela comida, e aquela outra, aqui nós não temos nada, só o maná, e nós queremos carne. E Moisés foi falar com Deus. Quem sou eu para... Eu não tive todos esses filhos aí, eu não sou pai de nenhum, eu não tenho essa obrigação, eu não tenho condição de satisfazer esse povo. Moisés estava achando que, de tanto Deus usar ele, de tanto Deus abençoar o povo através dele, Moisés estava achando que o fardo era ele que estava carregando. E Deus falou com ele, falou: por acaso se encurtou o braço do Senhor? É o poder de Deus. Eu mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem faz tudo é Deus, é Jesus Cristo que opera em nossas vidas. Então, às vezes você pede alguma coisa e você não está recebendo, ou está arrependido de ter deixado o mundo para servir a Deus. Lá era tão bom, tinha festas e tinha tantas coisas, agora é só esse pão celestial que é a palavra de Deus, e eu não posso isso, não posso aquilo. Deus se irou com aquele povo lá por ter feito isso. Vocês não vão comer carne um dia, ele falou. Nem 2, nem uma semana, vocês vão comer carne um mês inteiro. E aí veio codornizes, de um vento veio do mar, trouxe aquele monte de codornizes. E quase 1 metro de altura no chão que elas ficaram, e quase um dia de jornada, mais ou menos 2 quilômetros para um lado, 2 quilômetros, carne de monte. E eles pegaram aquela carne, e prepararam e tudo mais, né? E quando a palavra diz que quando estava nos dentes, eles não chegaram a mastigar. Quando estava nos dentes deles, veio uma praga e matou todos aqueles homens, aquelas pessoas que haviam reclamado de Deus, porque tinham deixado o Egito. Reclamaram por ter deixado o Egito, ter deixado as coisas mundanas para servir a Deus com as coisas espirituais. Então, veja bem, nós precisamos ter esse entendimento que o que nós temos, Deus que nos tem dado.
Ele te separou para uma obra maravilhosa. Você está caminhando num caminho estreito, entrou pela porta estreita, Jesus te guarda, te abençoe, mas veja onde o caminho que você está seguindo, veja o testemunho que você está dando, o que você está falando. Tem que glorificar o Senhor, dar graças a Deus por tudo, dar graças a Deus por tudo, porque tudo vem de Deus. Então, nós temos essa promessa de Deus e tudo que nós pedirmos, Ele nos dá, e dá mesmo. Eu sou testemunha disso. Deus tem me abençoado grandemente, mas eu não sou rico e nem busco riqueza. Agora, tem pessoa que precisa aprender, pedir a prosperidade. Não existe isso, irmão. O Senhor Jesus nunca prometeu prosperidade material para as pessoas. Ele prometeu vida eterna, prometeu salvação. E disse uma coisa muito importante: aquele que quiser ganhar a sua vida aqui nesse mundo, vai perder a vida eterna. Mas se você deixar de viver a sua vida aqui neste mundo, ou seja, deixar de ficar fazendo a vontade carnal, material, além daquilo que é necessário, é evidente, então você vai ganhar a vida eterna. Você não vai viver aqui, você vai viver lá. A tua vida, o teu prazer, a tua alegria será viver eternamente na salvação com Cristo, seus anjos nas mansões celestiais. Então, é uma escolha que nós fazemos. E não é possível que a pessoa que está no mundo, que ama o mundo, ainda fica pedindo coisas para Deus e Deus não dá, e a pessoa fica irada com Deus, irada contra a igreja, como se a igreja tivesse a obrigação de dar alguma coisa para alguém, o pastor tivesse a obrigação de curar os enfermos, de fazer obras maravilhosas. Ninguém tem poder não, irmãos. É só Jesus Cristo. Então nós estão ouvindo a palavra de Deus para vocês terem a fé acrescentada, confiar nele. Veja aqui no Evangelho de João, nós vemos aqui no capítulo 14, os versículos 12 ao 14, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Olha só. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, então é só pedir em nome de Jesus? Ou em nome de Jesus, Senhor, faz isso, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, faça aquilo, e cure essa enfermidade, solucione esse problema, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, você está se colocando no lugar de Jesus. Você representa Jesus. Então, se você tem essa autoridade de usar o nome de Jesus, saiba que você está fazendo o que Jesus teria feito. Então você precisa entender, será que essa é a vontade de Jesus para nossas vidas? Será que é isso que Jesus quer de nós? Em João mesmo, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, vai ser feito. Por quê? Porque você vai pedir o que Jesus quer que seja feito. Então eu vou conhecer a vontade de Deus. Ele quer salvar todo mundo. Ele quer curar todo mundo. Ele quer abençoar todo mundo. Mas teve uma região que ele foi lá, e a palavra diz que lá ele não pôde fazer muitos sinais por causa da incredulidade das pessoas. Como assim incredulidade? A pessoa que crê, ela obedece. Ela sabe que o Senhor está com ela todos os dias, todos os momentos, todo instante da sua vida. Não é só lá no culto, não. A vida toda, de dia, de noite, de madrugada, em todos os momentos, em todos os lugares. Então Deus está nos vendo. E se a minha consciência não me acusa, eu vou pedir, eu estou com a consciência tranquila. Eu sei o que o Senhor vai me ouvir e vai responder a oração. Mas às vezes Ele não responde. Eu não peço só por mim, peço para muita gente. Mas Deus às vezes não ouve. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão pedindo, não estão, para quem eu estou pedindo, não são dignas de receber. Às vezes a gente ora para que uma pessoa se converta. A conversão, não adianta nós orarmos dia e noite pela conversão de uma pessoa. Por quê? Porque a conversão é uma aceitação, é uma coisa particular de cada um.
A pessoa é a escolha da pessoa. Você não pode forçar uma pessoa a escolher uma coisa que ela não quer. Agora, se a pessoa quiser ser salva, então você vai orar. Aliás, para todo mundo a gente tem que orar assim. Que o Senhor prepare um momento para que a pessoa escute a palavra dele, entenda a palavra dele e tome uma decisão definitiva na sua vida. Então aí eu vou saber, o Senhor, prepara essa pessoa para a salvação, estenda as tuas mãos, que possa compreender a tua palavra, compreender que só tu és o Salvador, que existe cura, que existe salvação, que existe vida eterna somente em ti, Senhor. Então eu vou orar desse jeito, a pessoa vai ter uma oportunidade, vai ter um encontro real com Jesus. Aí que a pessoa vai decidir se aceita ou não servir a Deus, se aceita ou não seguir este caminho de salvação. Não adianta ficar orando para a pessoa ficar convertida. Mas vamos orar então para a pessoa ficar curada, está enferma. Podemos orar. Muita gente é curada, às vezes até o que não crê. A gente ora e a pessoa não serve a Deus, não tem desejo de servir a Deus, mas nós oramos e a pessoa é curada, é abençoada. Por quê? Porque Deus está mostrando para ela que ouviu as nossas orações. Aqui no mesmo capítulo 15, versículos 16 e 17, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então você ama todo mundo? Você tem raiva de alguém? Você guarda mágoa de alguém no seu coração? Então você vai orar para essa pessoa, você vai orar para uma pessoa que você não gosta, que você quer ver condenada, uma pessoa que você acha que não está servindo a Deus, e você vai orar por ela com amor? Não, não vai orar. A sua oração não vai ser ouvida, porque não é assim que Jesus vive, nem sente. Então nós temos que entender, você está sendo chamado, você está sendo chamada. Você está sendo chamada para ser escolhido, escolhida, para que vai dê fruto, fruto para a vida eterna. Em 1 João capítulo 3, versículos 21 ao 24, diz assim: Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Você recebeu o Espírito Santo já? É o Espírito que Jesus nos dá, o Espírito do Pai, não é? E nós temos confiança nas nossas orações, porque nós pedimos o que agrada a Ele. O que é a vontade dele, ele conhece o nosso coração, que não temos dívida nenhuma para com ele. E para encerrar, vamos ler aqui em 1 João mesmo, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, Senhor, é tua vontade que essa pessoa seja curada? É tua vontade que essa pessoa seja salva? Então, Senhor Jesus, estenda as tuas mãos em favor deste teu servo, desta tua serva, desta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Estenda as tuas mãos sobre ela. Não a conheço, mas o Senhor conhece essa pessoa, essa vida, esse coração. O Senhor sabe o que passa nessa vida, às vezes cheia de tribulação, cheia de lutas, mas o Senhor é poderoso para dar vitória em tudo. Acrescente a fé, que sinta desejo cada vez maior de te conhecer, de te servir, de te adorar, de te amar, de fazer a tua vontade, que tenha alegria em ter o teu Santo Espírito em sua vida. Tenha esse desejo. Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos e faz este grande sinal na vida desta pessoa. Que os problemas dela sejam solucionados. Que a cura dessa enfermidade venha para aqueles que estão enfermos. Pode ser uma enfermidade de qualquer jeito que for. Deus é poderoso, Deus não encurtou o braço dele, como ele disse para Moisés. Será que eu não posso trazer carne para essas pessoas aí? E encheu lá o lugar. Não duvide de Deus, para que Deus não venha te corrigir severamente. Ele é poderoso, te ama, entregou o Filho dele unigênito para a nossa salvação. Ele quer a tua bênção. Creia, confie e a bênção será derramada abundantemente na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.